Então, nessa ação penal 501-340559, depoimento do senhor Fernando Teles Carneiro. Senhor Fernando, o senhor foi chamado nesse processo como testemunha. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo. Eu vou lhe advertir, por força de lei, se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Certo. Dito isso, eu passo então ao Ministério Público. Deixa só para o senhor se aproximar um pouquinho mais da mesa. Ministério Público para as perguntas, então. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Senhor Fernando, eu observei aqui que o senhor participou da Comissão Interna de Apuração sobre a contratação das sondas da Sete Brasil, correto? Sim, correto. Bom, eu gostaria de saber do senhor, primeiramente, com relação aos preços que foram praticados no segundo sistema, ou seja, aqueles em que foram contratadas as 19 sondas da Sete Brasil. Tem uma tabela aqui, folha 123 do relatório, que aponta os preços, uma diferença bastante significativa, a meu ver, dos preços praticados pelos estaleiros Jurong, Keppel-FELS, Enseada do Paraguaçu e Ecovix, quando ofereceram uma proposta separadamente, concorrendo naquela ocasião com o estaleiro Atlântico Sul, e depois quando apresentaram uma proposta conjunta por meio da Sete Brasil, nesse segundo sistema que resultou na contratação das 19 sondas. Havia alguma razão técnica justificável para essa diferença de preço? Não, a princípio não. A gente verificou efetivamente que, comparado a quando houve a licitação nos moldes tradicionais que o IP fazia, quando faz essa referência, vê que esses preços realmente no segundo sistema eles vieram mais acima. Mas tecnicamente não haveria motivo para estar vindo ter essa alteração de valor. Uhum. E com relação à atuação do ex-diretor Renato Duque no processo de contratação, digamos assim, um esforço para a contratação da Sete Brasil nesse sistema de fornecimento das sondas, o senhor se recorda o que eu recordo de mais relevante que a comissão apurou é que tinham dois processos. A princípio, a diretoria tinha decidido que teriam dois processos em paralelo, um seguindo os moldes da área de engenharia, que era a construção das sondas, e onde a Petrobras atuaria junto, e um segundo, em paralelo, uma segunda licitação na maneira usual que o IP fazia, né, deixando tudo com o afretador. E a gente apurou que enquanto esses dois sistemas, o primeiro, da engenharia, era para apenas um lote de 7 sondas. Era isso que a diretoria tinha decidido. E o que a gente conseguiu, a gente levantou, é que o ex-diretor Duque, por 2 vezes, ele influenciou ao coordenador da comissão para que ele alterasse, em vez de ser apenas uma contratação de 7 sondas, num primeiro momento, contratar 2 lotes de 7 sondas e, no final, os 4 lotes de 7 sondas, que dava 28 sondas. E, segundo a comissão apurou, isso impactou fortemente a segunda licitação. Uhum. A licitação do EIP, que eu quis dizer. Uhum. O senhor pode esclarecer, se permitir a intervenção, impactou como? Porque pelo que a gente conseguiu levantar, com as entrevistas que foram feitas, quando foi dito, foi aberto para que o primeiro processo pudesse ir até 28 sondas, as empresas meio que fecharam com os estaleiros, né, como seria essa licitação para a engenharia. E aí, quando os afretadores tradicionais, as empresas tradicionais que afretam para a Petrobras, no processo licitatório do EIP, tentaram cotar preço com os estaleiros, eles não conseguiram, não tinha vaga mais nos estaleiros.
Então, isso fez com que os preços que vieram para a licitação do AIP viessem muito acima, muito mais alto até do que o da segunda licitação, da licitação da engenharia. Então, isso inviabilizou a contratação pelos moldes tradicionais. Uhum. Bom, sem perguntas mais. Paciente de acusação, tem perguntas? Não. As defesas de Ziu Skornik, tem pergunta? Defesa de Ziu Skornik? Sim, uma única pergunta. O senhor poderia dizer se essa diferença de preços entre a primeira e a segunda poderia ser atribuída à variação cambial, à necessidade de conteúdo local? Não tenho como afirmar. A gente acreditava, pelas análises, se esperava que, em relação ao mercado, por estar sendo feito pela primeira vez no Brasil, construção de sondas desse tipo, poderia vir um pouco acima do tradicional que a gente contrata no mercado internacional. Não sei precisar quanto. Agora, quanto a câmbio, eu não sei afirmar. A defesa de Pedro Barusco, João Ferraz, Eduardo Musa. Sem perguntas. Defesa de Renato Duque. Sem perguntas, excelência. Defesa de Mônica Moura. Sem perguntas. De João Santana. Eu tenho, excelência. Só saber exatamente o cargo da testemunha na Petrobras? Atualmente eu sou engenheiro da área sou gerente da área de implantação de projetos de investimento. Trabalho com projetos do pré-sal, área de planejamento. E há quanto tempo o senhor tem de Petrobras? Vou fazer 29 anos agora em julho. O senhor conhece o réu aqui presente, Zvi Skornik? Eu já fui apresentado uma vez em visita, como eu trabalho com projetos de AIP, eu já estive visitando obras da Petrobras no estaleiro Brasfels. Tá. P52 e P51 e P56. Tá certo. Obrigado, excelência. Algumas indagações complementares do juízo. O senhor foi apresentado, então, ao senhor Skornik, isso? Quando eu fui com uma equipe visitar as obras eu trabalhava no projeto de Marlim Sul, e aí eu fui lá visitar a obra, e aí ele estava lá, fui apresentado, mas nunca tive nenhum outro tipo de contato. Uhum. Mas ele foi apresentado ao senhor qual que era a função dele no estaleiro, se é que ele tinha alguma? Que ele era representante do estaleiro e trabalhava e representava ele junto à Petrobras. Foi como me foi apresentado. O senhor se recorda quem apresentou o senhor? A ele ou ele, o senhor? Ele estava esperando, nós chegamos lá num grupo, numa van, e aí ele estava aguardando esse grupo que estava indo lá, e aí ele se apresentou e depois nós continuamos com os técnicos da Petrobras. Foi só na chegada. Essas licitações das sondas foram conduzidas pela diretoria de exploração ou pela diretoria de serviços? O primeiro sistema pela diretoria de serviços, que era a contratação que envolvia os estaleiros. Certo. O segundo sistema pela diretoria de exploração e produção, que era direto com os afretadores tradicionais. E a diretoria de serviços teve algum papel nessa segunda licitação? Ela fazia parte da comissão, tinha um membro da comissão, né? Mas foi toda conduzida, a coordenação foi toda feita pela área de exploração e produção. Aquela afirmação que o senhor fez do senhor Renato Duque ter influenciado para ampliação da licitação, foi da primeira ou da segunda? Ele influenciou na primeira, na primeira licitação, que era que era conduzido pela própria engenharia. E na segunda foram constatados também indicativos de que ele teria influenciado de alguma forma alguma decisão? Não, na segunda não. Foi só em relação à primeira que a gente conseguiu apurar na comissão. E a comparação entre os preços da primeira e da licitação, havia uma comparação possível ou não tinham parâmetros diferenciados aí de contrato? Não dá para fazer uma diretamente, porque a primeira licitação foi uma licitação de construção de UEP. Né? Então, a conta da taxa diária ela é feita, não é nem direta, né? Tem uma fórmula para ser feita. Enquanto no segundo sistema é uma contratação de afretamento. Mas dá para ter uma ideia comparativa. Mas as maneiras de licitação foram diferentes.
E tendo essa ideia comparativa, é possível afirmar quais os preços foram maiores da primeira ou da segunda? Os preços da segunda licitação foram um pouco maiores foram maiores que o da primeira licitação. Mesmo fazendo essas adaptações? Mesmo fazendo essas considerações. Uhum. Tá. E o senhor saberia explicar, por exemplo, algum exemplo ou que fosse breve e compreensível para quem não é da área técnica? A gente, para o segundo sistema, com os operadores tradicionais, foram feitos para o segundo sistema a Petrobras no primeiro, eu prefiro falar do primeiro. A Petrobras, a gente verifica que ela assumiu muitos riscos relativo à construção. Foram passados para a Petrobras muitos riscos relativos à construção. Isso, de certa maneira, a gente entende que fez com que o preço ficasse num patamar mais baixo do que o segundo sistema, né? A segunda contratação. Porque a Petrobras, muitas das coisas que seriam até obrigação do dono da sonda foram passadas para a Petrobras, que ela seria operador do primeiro sistema. Uhum. Então, acabou ela assumindo alguns riscos. E no segundo sistema, com os operadores tradicionais, a gente verifica também que houve os preços vieram, conforme a primeira pergunta, os preços vieram mais acima. O mercado já foi num ano diferente, o mercado já tinha mudado um pouco, mas mesmo assim as especificações eram as mesmas. Então não justificava, a princípio, ter uma diferença tão grande quanto que teve entre esses dois sistemas. Tá bom. Então eu declaro encerrado o depoimento do senhor Fernando Teles Carneiro. Pode interromper.